Olá, tudo bem? Hoje é o nosso penúltimo encontro. No vídeo de hoje a gente vai conversar com Alex Regis, um fotojornalista potiguar. A gente vai conversar com ele sobre como era a produção do fotojornalismo na virada do milênio, bem como também a sua produção autoral, suas referências. Vamos refletir um pouco sobre as transições, as mudanças, o que mudou e o que alterou nesse período de lá para cá. Alex Regis é fotógrafo da Tribuna do Norte, mas também já trabalhou em veículos de outros estados, tem produção autoral, fotodocumental e começou também com a fotografia de rua e fotografia publicitária. Fiquem agora com a nossa entrevista com Alex Regis. Eu entrei na Tribuna do Norte em 1996. Ela estava bem no auge do analógico, né? Assim, a gente recebia, eu lembro bem na época que a gente recebia um filme de 36 poses para fazer 3, 4 matérias, né? Então, assim, era bem regrado mesmo, assim, você não podia errar um pouco, né, naquela época. E aí eu lembro que meu sonho na época era que já se falava na digital, né? Já se falava, aqui demorou um pouco a chegar. E aí eu lembro que na época que meu sonho era fazer um jogo de futebol sem ter pena de eu gastar o filme, né? Que eu só conseguia conseguir isso com o digital, né? Que na época você não tinha... Era infinito o número de cliques que você poderia dar, né? Porque assim, eu tô lembrando muito do futebol, né? Porque quando vinha um time grande jogar com o ABC, o América, aqui em Natal, aí vinham os fotógrafos da Folha, do Globo, né? Os caras vinham com duas bolsas de fotografia, uma para o equipamento e a outra só para filme. Tá entendendo? Os caras fotografavam um jogo, usava 20, 25 filmes. Então, assim, era uma disputa meio injusta, né, com a gente que ia para um campo com um filme de 36 poses, 1.600 asas, né, o ISO do filme, e tinha que trazer uma foto boa, né? Às vezes, por exemplo, o filme estava acabando e não tinha saído o gol, né? Você era obrigado a segurar, não fazer mais nenhum lance, porque se saísse o lance do gol, você tinha que ter pelo menos 5 fotogramas ali para garantir a imagem, que era a imagem que ia para a capa na época, né? Então essa foi a minha fase no analógico, né? Eu acho que 97, 98 começou a chegar as primeiras máquinas digitais aqui no jornal. Na verdade, assim, o jornal não comprou as câmeras, né? A gente que comprava... O jornal sempre alugou o nosso equipamento, né? Então a gente tinha que fazer essa mudança, né? E assim, câmera digital naquela época, como hoje ainda, né? Era muito cara, né? Muito caro você sair de um analógico para um equipamento digital. Era uma grana que a gente não tinha, né? Mas a gente foi obrigado a fazer esse investimento. Fizemos. O primeiro fotógrafo a comprar uma câmera digital aqui foi o Caio Caian, que era puta do fotojornalista. Admiro muito ele. E aí ele comprou essa digital, né? E aí abriu as portas, né? Todo mundo aí, tá, vamos comprar. E aí depois eu comprei minha câmera. E aí foi quando veio aquela coisa, né? De putz, agora eu tenho como criar, né? É porque você era muito limitado na criação, né? Com o filme, né? Quando você saía para fazer um especial, eu pegava o filme de 36 e guardava as outras pontas para complementar minhas fotografias, né? E quando o digital chegou, isso deu uma mudada, né? Eu sempre tive a fama de ter um dedo pesado, né, para fotografia. Mas eu acho que a questão não é ser o dedo pesado, né? A questão é você fotografar na hora certa. Na hora certa você pode segurar o dedo e
disparar, né, quanto você quiser para a fotografia certa. Né? Eu sempre falo, tem alguns alunos de fotografia que dizem assim, não, mas o senhor clica muito, né? Eu digo, eu clico na hora certa, né? Eu não saio igual uma metralhadora para tudo que eu vejo, não. Eu sinto a fotografia e clico bastante na hora certa. Mas é isso eu fui apurando, né? Com a digital, isso ela me deu esse horizonte, né? Para começar a pensar e não perder a fotografia, né? Porque muitas vezes, assim, a gente, com o analógico, você tinha a ideia, né? Como você tinha poucas opções, você acabava perdendo a tua fotografia, né? E com a digital isso ficou mais fácil fazer. Você tem a sua ideia, você pensou em ir pelo caminho, não deu certo, automaticamente na mesma hora você muda o caminho até chegar na tua fotografia. Né? Com a analógica a gente não tinha você pensava, se o teu caminho tivesse certo, massa, você tinha uma puta de uma foto. Mas se você errou, perdeu. Né? E a gente só ia saber disso quando chegava no laboratório. Né? Chegava no jornal, que ia ver, revelar o filme, não deu certo. Mas aí, muitas vezes, que chamam aquela época tinha os fotógrafos raízes, né? Assim, os caras que eram muito bons, né? Que sabiam o que estava fazendo. Hoje eu vejo um pouco banal, assim, eu acho que tem muita gente fotografando bem, né? Principalmente o pessoal que está saindo da faculdade, eu acho que vem com um olhar bem bacana, mas eu vejo muita gente fotografando e se acha, né, o fodão porque comprou uma câmera digital e não estudou para aquilo, e porque a câmera faz tudo sozinha, então ele acha que é fotógrafo, né? Só com uma noção básica. E eu acho que não é por aí. Eu acho que fotografia, apesar de ter a facilidade hoje né, que tem os celulares, as câmeras digitais em alta qualidade, né? Apesar de ter essa facilidade, você tem que entender um pouquinho a fotografia lá de trás, né? Você tem que entender um pouquinho para poder chegar no padrão. Tem um colega fotógrafo também, que ele diz sempre que a fotografia tem 3 estágios, né? O inferno, o purgatório e o céu, né? Você quer estar em que parte dessa, né? Então, assim, você tem que ter esse entendimento, o que é que você é na fotografia, tá entendendo? Para você poder crescer. Eu acho que no analógico a gente tinha um cuidado mais poético com a fotografia, tá entendendo? Eu acho que o analógico ele te dá isso, te dá aquela coisa de você fotografar, ir para o laboratório, ter aquele cuidado com o filme, você vê a fotografia chegando, né? Eu acho que no analógico isso é bem presente. Né? Com a mudança para o digital, isso ficou muito descartável, né? A gente tinha mais tempos para fazer nossos especiais, né? Para pensar, como trabalhava com o analógico, não podia errar, né? Então a gente tinha um tempo maior para poder produzir. E com o digital isso é muito instantâneo, né? Então assim, eu acho que mudou muito a vida do jornal, do fotógrafo, né? Por exemplo, eu pegava uma especial por semana, né, na época. Hoje eu pego 2, 3, 4 até, para fazer durante a semana. E até pelo avanço da tecnologia mesmo, a facilidade de fazer. Eu acho que o fotógrafo, ele tem que usar o digital para isso, para facilitar a vida dele, né? Mas eu acho que o analógico era... Quem viveu naquela época, assim, que trabalhou em jornal ou no trabalho autoral mesmo,
ele tinha essa coisa de trabalhar com mais tranquilidade, né? Acho que você se organizava melhor para fazer a tua matéria, pesquisava mais, né? Hoje o negócio é muito rápido, né? Eu lembro que eu entrei em 96 na Tribuna, e em 99 eu fui demitido e fui chamado para trabalhar no Jornal do Comércio, lá no Recife. E assim, para mim foi um crescimento muito grande, porque quando eu cheguei lá, assim, eu não tinha um conhecimento muito grande da fotografia. E aí eu fiz, lá no jornal me deixou uma semana. Sabia que eu tinha umas deficiências em algum tipo de matéria, sabe? E aí eles, cara, fica aqui. Tinha lá uma sala de pesquisa, né? Então ele me deu camalhaços de jornais, camalhaços de revistas. Vai estudar isso aqui para esse tipo de matéria, porque aqui você vai ter que fazer isso também, né? Até matérias de economia, política, como eu estava trabalhando, muito acostumado a fazer muito cidades, né? Que aqui é Natal, aqui no jornal, Caderno de Cidades. Então isso para mim foi bem bacana na época, né? Bem bacana, porque eu comecei a ter uma outra visão dos outros tipos de matéria. Eu fazia muito protestos, né? Assim, servidor público, tinha muito matéria de cidades mesmo, assim, buraco, né? Putz, na época eu ficava puto quando ia fazer buraco. Mas era necessário, sabe assim. Hoje eu vejo que era necessário, né? Que você... nem todo buraco é igual, né? Você tem que saber fazer ele. Então, por ele ser uma coisa que você achava que ia ser a mesma coisa, você sempre tem que trazer uma fotografia diferente de cada buraco, né? E isso vai trabalhando o seu modo de criar, né? A fotografia, no fotojornalismo. Depois até fiquei gostando mais de fazer buraco, né? Mas era uma coisa bem... Cidades é uma coisa que você chega no jornal, assim, você não sabe bem o que vai acontecer, né? Então, assim, às vezes você está aqui e aí acontece um acidente, você tem que correr, né? Ou você acabou de sair de uma matéria de política lá na Assembleia, que vai todo bonitinho, de repente você vai ter que ir lá na periferia, lá no... Tá entendendo? Fazer um homicídio. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo isso. A gente tinha... o jornal tinha um laboratório, né, analógico aqui, né? Então a gente chegava da rua, chegava da pauta, tinha um laboratorista que revelava o nosso filme. E aí, desse filme, a gente escolhia, fazia uma pré-edição do filme, fazia um copião. Um copião é uma fotografia em preto e branco com todas as fotografias pequenas, né? Então a gente fazia um copião desse material, com a pré-edição que a gente já tinha feito, entregava para a nossa editora. Dali ela ia olhar no copião, achava que aquela foto era boa mesmo, aí tinha um Fotovix, que era um equipamento que você, ao lado de uma TV, que você botava o filme aqui e a imagem aparecia grande, né? E aí ela ia ver se a imagem tinha alguma imperfeição, alguma coisa assim, para poder editar a imagem para sair no jornal. Esse era o trabalho burocrático, né? Aí quando ela escolhia a fotografia, né? E a gente botava dentro do envelope, e aí embaixo a gente ia identificar o que era a fotografia, né? Sei lá, na época que era o governador Garibaldi, né? Garibaldi Filho, assinando o convênio, aí botava toda a informação da imagem, para essa imagem poder ser arquivada no arquivo da Tribuna, né? Assim, era um trabalho bem braçal, eu acho. O jornal, quando a gente começou, porque assim, demorou muito, mesmo a gente comprando os equipamentos fotográficos, né, as câmeras digitais,
o jornal ainda estava no processo que não era só comprar a câmera, né? Aí tinha que comprar os computadores e tudo para os programas para tratamento de imagem e tal, não sei o quê. Aí o jornal demorou um pouco, aí o jornal aproveitou para fazer um projeto gráfico novo para o jornal, que aí foi onde aconteceu realmente a transição, né? Porque a gente já estava equipado com nossos equipamentos, mas o jornal ainda não estava pronto para receber, porque eram os arquivos grandes, né? Os computadores que o jornal tinha ainda não suportava os tamanhos das imagens. E eu lembro até que teve uma vez que eu fui fazer um jogo em Mossoró e a gente não tinha como mandar a fotografia porque os computadores de lá também não suportavam, né? Ainda era aquela internet de escada, né? Tal, assim, a gente escolheu uma imagem, cara, para mandar. A gente passou, acho que, uns 30 minutos para mandar uma imagem de 2 megas. Tá entendendo? Assim, para você ver como era a dificuldade na época, né? Mas depois que o jornal fez o projeto gráfico, aí mudou os equipamentos e tal, aí a gente entrou no ritmo mesmo, sabe? O jornal montou um departamento de Photoshop, né, com 2 profissionais, a gente só fotografava, passava o material para eles e eles tratavam a imagem para sair no jornal. E aí a gente também teve que ter uma reciclagem, né? Porque em vez de a gente escrever lá na papeleta lá do envelope o que era a matéria, o que era a fotografia, a gente teve que aprender a identificar o fale-info da imagem, né? Aí eu acho que aí já era tudo no computador mesmo, né? Muitos fotógrafos teve bastante dificuldades para aprender essa nova técnica, né? Essa nova tecnologia. Mas acabou todo mundo entrando no ritmo na época, né? E nesse período era muito bacana porque existia a competição, né? Assim, você queria dar o furo de reportagem e tal. Eu acho que quando a gente ia para uma pauta, sempre encontrava com bastante jornalistas, principalmente quando era coletiva e tal. Eu lembro que eu participei de uma cobertura ao assalto no banco, acho que era Itaú, ali na Rio Branco, na Avenida 2, Presidente Bandeira. Acho que era Itaú. E aí a polícia chegou, eles ficaram com um refém lá dentro, e a gente passou a noite todinha lá cobrindo esse assalto ao banco, né? E, cara, eu olhava assim, era em torno de uns 20 a 30 jornalistas, assim, e ninguém de fora, tá entendendo? Assim, era todo o pessoal daqui trabalhando, entre TV, jornais e tal. E era muito legal porque quando tava todo mundo aqui reunido, né? Um sumia, meu amigo, o cara ficava desesperado, cadê fulaninho de tal, né? Que eu quero já com medo de levar um furo, né? E aí eu vejo muito isso, assim, eu acho que tem, naquela época, a máquina do jornalismo funcionava, sabe assim, que eu acho que hoje eu sinto até uma depressão quando eu entro na redação do jornal, assim, claro, também por causa da pandemia e tudo, mas que eu vejo que a redação não é mais a mesma, né, de alguns anos, né, não vou dizer nem muitos, né, mas uns 5 anos atrás você tinha uma redação bem recheada ainda de profissionais. Nós tínhamos aqui 8 fotógrafos, eram 7 fotógrafos, né? Contando com a editora da gente. E hoje só temos aqui no jornal 3 fotógrafos, né?
Então você vê como foi enxugado. E a gente não tem, não existe mais o cargo de editor de fotografia, né? Então assim, a gente começou perdendo, eu acho que a gente perdeu muito, né, quando o diário fechou. Porque o diário era a nossa referência, né? Assim, a gente chegava no jornal, já olhava as duas capas para ver quem tinha dado a melhor capa, tinha essa preocupação, né? Quando o diário fechou, aí a gente, putz, e agora? Né? E aí já começa a perder um pouco a referência de quem é o melhor do estado. E isso veio ladeira abaixo, né? Com o correr dos anos, veio ladeira abaixo e hoje a gente vê a situação do jornalismo, como é que está aqui. Às vezes é sadia, às vezes não, né? Eu lembro muito de um não estou lembrado, houve um homicídio, o cara estuprou uma menina, né? E enterrou o corpo dela, lá na Zona Norte. E aí a polícia pegou esse cara e prendeu, né? E trouxe para o ITEP. E ninguém tinha imagem dele, né? E aí tava toda a imprensa lá e tal. Aí a polícia fez uma firula, né? Desceu com ele com um capuz, né? Com um capuz de bermuda, tênis. E eu já tinha visto ele uma vez, né? Aí desceu com o capuz, tá, botar dentro do carro. Aí eu olhei a foto assim, fotografei, né? Ele saindo e tal. Aí vim caminhando pro jornal. O ITEP aqui pertinho do jornal, né? Aí, e fiquei pensando, né? Que eu cheguei, que eu revelei o filme assim, que eu vi. Não era nem filme ainda, já era digital já. Eu vi a fotografia, o cara tinha uma tatuagem na perna. E o bandido mesmo não tinha. O bandido era magrinho, tá entendendo? Ele era magrinho, tal. O cara toda uma panturrilha enorme, sabe assim? Eu disse, rapaz, não é o cara. Não é o cara. E aí eu peguei a câmera, na mesma hora saí correndo. Voltei pro ITEP, a imprensa já tinha ido embora, tava só o silêncio. Aí eu olho para um policial que está na frente do ITEP assim, e disse, ele vai sair lá por trás. Aí eu corri. Quando eu tô chegando no portão, por trás do ITEP, né? Lá vem a polícia carregando o cara. E aí só tinha eu lá na hora. Comecei a fotografar. É aquela hora, aquilo que eu falei, né? Você saber a hora certa de clicar, e muito, né? Porque esse cara que desceu, o figurante, né? Eu fiz umas 5, 6 fotos dele, né? Mas quando eu vi essa cena real, o que era o real mesmo, eu descarreguei assim, eu acho que umas 50 fotografias em 2 minutos. Você tá entendendo? Do cara saindo. E aquilo, quando eu cheguei na redação, cara, eu dei um grito, a redação toda vibrou, porque sabia que só a gente tinha aquele material e ia dar sozinho no outro dia, tá entendendo? Ninguém tinha feito. Então era muito emocionante isso, sabe? Assim, essa coisa do furo de reportagem, né? Quando tinha os outros jornais, né? Hoje o furo não é mais furo, né? Você meio que briga com os blogs, né? Assim, meio que... Então, assim, aquela magia do furo de reportagem não ficou meio sumido das redações. Eu tenho uma relação com o Jornal do Comércio já faz um tempo já. E uma dessas vezes que eu fui para lá cobrir férias de pessoal, né? Antes até de ter entrado na Tribuna do Norte, eu cobria o velório de Frei Damião. Né? Cobri o velório de Frei Damião. Foi uma das coberturas mais importantes da minha vida, assim. Pela importância dele na época, tá entendendo? Assim, tá, o lado religioso do nordestino, sabe? E eu pegava o plantão da noturno, né? Eu chegava na frente do hospital, antes dele morrer. Ficava lá, chegava de 6 horas da manhã, ou da noite, e saía de 6 horas da manhã.
E aí tem uma história muito legal dessa época, que é um colega meu lá do Jornal do Comércio, e ele tinha acabado, eu ia render ele, né? E ele tinha acabado de fazer essa foto. Ninguém tinha imagem de Frei Damião. E aí ele... E era assim, era um corredor com várias enfermarias, né? Só que a enfermaria ficava fechada, os jornalistas ficavam aqui no corredor, mas ninguém conseguia ver nada. E aí ele teve uma ideia, né? Ele pegou um copo d'água, foi beber uma água, ele pegou água, e aí começou a contar quantas portas tinha, né? Cada porta era uma enfermaria, né? Então, assim, ele contou, e aí ele saiu, aquela coisa de você ver um caba na pauta, né? Ele sumiu, fica preocupado, né? E aí ele saiu do hospital, deu a volta, quando ele olhou, e cada enfermaria tinha janelas, né? As janelas que era para o ventilar. E aí ele começou a contar quantas enfermarias tinha, até chegar na enfermaria de Frei Damião. E eu acho, aquilo me marcou muito, porque eu disse, porra, olha essa cara do cara, né? E aí ele foi com um copo, que ele estava bebendo água, foi lá e botou o copo na janela que ele achava que era. E aí voltou para o corredor e ficou esperando, na frente da enfermaria, né? E aí quando chegou alguém, né, abriu a porta, que ele olhou, o copo estava lá na janela, né? Ele disse, essa janela, né? Aí saiu, sozinho, escalou a janela, limpou e desceu o dedo, né? Descarregou um filme em cima de Frei Damião. Aí, assim, fica aquela pergunta assim, isso é fotojornalismo, né? Será que ele poderia fazer aquilo, né? Invadir Frei Damião era uma pessoa pública, né? Então, assim, eu acho que o assunto necessitava daquilo, né? Pro fotojornalismo, né? Então, eu vejo que naquela época era bem assim, E quando foi pro digital, sim, aí depois de Frei Damião morreu e tudo, eu fiz todo o velório dele, né? Lembro muito que me escalaram para cobrir Fernando Collor. Tinha acabado de ser impeachmentado, né? E eu disse, putz, não vai dar certo. O cara vai chegar nessa multidão aqui, vai ser vaiado, vai ser... Rapaz, que nada. O povo brasileiro esquece muito rápido, né? Quando ele chegou no aeroporto, né, que foi para o local onde Frei Damião ia ser enterrado, o povo botou ele no braço, meu irmão. O povo botou ele no braço e ele com aquele, né, e eu olhava assim, eu disse, nossa, que é isso? E eu fotografando até teve uma hora que o segurança dele, não fez por querer, mas ele segurando assim, né, deu uma cotovelada no meu flash voou assim uns 3 metros, assim. Caiu só a bosta lá, só fiz pegar também e continuei fotografando. Mas foi uma das coberturas mais importantes da minha vida, assim, na época do analógico, né. Já no digital, cara, teve algumas, porque já cobri presidente, já cobri várias vezes, cobri o presidente Lula, né? Estou tentando lembrar aqui uma... O sangue sempre fascina, né? O povo brasileiro, assim, é impressionante. A Tribuna, ela nunca teve muito essa levada, não, para aquele jornal sanguinolento, como se falava, né? Se espremer, sai sangue. A Tribuna nunca teve
esse olhar para... A gente tinha um repórter de polícia, né? Tinha um repórter de polícia, mas a gente não tinha, assim, minha primeira não, mas eu lembro que eu fiquei muito fascinado quando eu cheguei no campo, assim, não lembro qual foi o jogo, né? Mas eu lembro que eu disse, caramba, tô livre, né? Tô livre, assim. E aí eu olhava para os outros fotógrafos e todo mundo conversando e o jogo rolando, né? E eu não conseguia entender porque estava todo mundo conversando ali e ninguém estava prestando atenção nos lances, né? Assim, eu dizia, que é isso, né? A gente fazia isso quando a gente ficava com o analógico, né? Você ficava ali, não vou poder fotografar agora não, vou esperar uma coisa mais especial para fazer, né? Mas com o digital, cara, você vive o jogo, né? Você na verdade, você está ali, você vai para todos os lances, né? E ali você vai escolher o que é o melhor para a tua edição da fotografia. Mas eu ficava assim, fiquei fascinado, né? Fascinado. No primeiro jogo que eu fiz 300 fotogramas. E era pouco, eu já fiz até muito mais do que isso no jogo. Mas cheguei assim, galera só... O pessoal olhava pra mim assim, que é isso? Rapaz, sou eu sendo fotojornalista. Podendo Exercer, né? Eu comecei, na verdade, eu fiz o inverso, né? Porque geralmente os fotógrafos da minha época começavam ali fazendo o social, né? Fazia o aniversário, o casamento. Depois começava a gostar do fotojornalismo, fazia alguma coisa autoral. Quando eu comecei na minha fotografia, eu comecei já trabalhando com publicidade, sabe? Eu era assistente de fotografia lá na 2A Publicidade. Eu era assistente de fotografia. E aí eu me inseri rapidamente na fotografia publicitária. Só que aquilo me deixava meio angustiado, né? Assim, até pagava bem, né? Publicidade sempre pagou bem para fotógrafo, mas me deixava um pouco angustiado aquilo porque eu criava a ideia de um diretor de arte. Tá entendendo? Eu executava a ideia de um diretor de arte. Não era a minha ideia, né? Não era a minha criação. E aquilo me deixava um pouco angustiado, né? Eu até gostava de passar noites e noites dentro do estúdio, fotografando campanhas e tal. Mas me deixava muito angustiado isso. Foi quando eu tive essa coisa de ir para o fotojornalismo. E aí antes eu já fazia esse lado autoral para ver se supria esse lado quando eu trabalhava com publicidade, né? Eu fazia publicidade, mas tinha o meu lado autoral, né? E eu fazia as minhas fotografias, ninguém gostava, né? Que isso, Alex? Mas eu gostava, né, daquilo, né? E confesso que foi bem difícil sair da publicidade e vir para o fotojornalismo, porque a publicidade pagava muito, muito bem, né? E o jornalismo não, aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu me rendi ao fotojornalismo e foi aí onde eu me encontrei como fotógrafo, assim, sabe? E hoje me abriu várias portas o fotojornalismo, me abriu várias portas e eu consegui apurar mais o meu lado autoral dentro do fotojornalismo. Porque o fotojornalismo lhe treina a pensar rápido, né? Então, assim, às vezes você está aqui numa matéria, mas você vê uma puta de uma foto aqui do seu lado, então você está aqui na sua matéria, mas você vira, faz o teu autoral e volta para o que você estava fazendo, né? E eu sempre fui muito assim para o meu lado autoral. Hoje não, hoje eu estou mais organizado, diga assim, né? Hoje eu trabalho mais, eu faço pesquisas, né? Quando vou começar um trabalho autoral, eu passo pelo menos um ano e meio pesquisando para poder começar a fotografar.
E naquela época você trabalhava assim, talvez por não ter tanto conhecimento. Eu via muito o lado humano do cotidiano das pessoas, sabe assim? Nas ruas. Eu adorava vir para o centro da cidade. Né? Eu tinha uma Olympus Pen, cara. Pen? Pen. Ela dividiu um negativo 35mm em dois, assim. Na vertical, né? Na vertical. Então, assim, isso... Desde essa época, tá vendo, eu já gostava de ter bastante cliques, né? Porque me dava uma gama maior de fotografia, né? Um filme de 36 poses. Então, assim, eu vinha com minha câmerazinha pra cidade, mesmo nas minhas pautas eu tava com ela ali, sabe? E eu tirava ali, fazia. Eu era muito tímido e inseguro na época, né? Então, assim, eu fotografava e guardei muita coisa. Acho que perdi muita coisa também, né? Porque se você não tem um local adequado para guardar esse material, ele vai se perder. Então, assim, eu não fazia muita exposição. Eu fotografava, como eu achava que, como eu era muito tímido, né? Que eu mostrava meu material e as pessoas não entendiam muito porque eu tinha feito aquela fotografia, aí eu guardava só. Né? Eu nunca expus esse material, nunca fiz uma exposição com ele, nunca fiz nada com ele. Mas era uma coisa minha, assim, tem gente que gosta, que eu colecionava revistas, essas coisas assim, eu colecionava minhas fotografias, sabe assim? Fazia uma fotografia, guardava lá. Você nunca mostrou, não? Assim, a maioria não, nunca foi... Não. Chegou a fazer exposição? Amigos, Uma exposição? Não. Não, com essas fotografias, não. Vim fazer fotografias exposição quando eu já pensei num ensaio, aí produzi, aí vamos fazer uma exposição. Mas eu sempre fui muito tímido para isso. Eu sempre... eu gosto de fotografar e guardar aquilo para mim, sabe assim? Assim, hoje que o pessoal tá botando mais isso na minha cabeça, não me mostre esse seu material, mostre seu material. Nessa época era o jornal da fotografia mesmo, né? Eu lembro que quem mostrava muito o seu trabalho era Gemiro Lima, João Maria Alves, né? Eram os fotógrafos Giovanni Sérgio, eram os fotógrafos mais falados da cidade na época. Giovanni sempre teve essa levada para o lado publicitário, né? Mas ele também fazia um trabalho autoral bem bacana. Tinha o Henrique José, na época. Eu lembro eu lembro que a gente, numa dessas idas para Recife, eu fiz um ensaio com o Maracatu. E aí, Henrique José, eu já guardando meu material, né? Aí fui para um laboratório revelar o material, olhando lá. E aí, Henrique José e Teotônio Roque, na época que eles se movimentavam a Zoom, fotografia. E aí viram esse material meu assim, cara, vamos expor, vai ter uma exposição coletiva. Acho que foi a primeira vez que eu expus mesmo, assim, minhas fotografias. Lembrando? Ai, cara, isso foi, acho que 96, 95, por aí. Por aí, acho que 95. E aí, pronto, foi a primeira vez que eu disse, ai, morrendo de ciúmes, na verdade, tenho meio que os ciúmes da fotografia, sabe? Sim. Porque você só quer, você mesmo só se basta você ver, você sua... Na época era isso, assim, eu sempre fui um fotógrafo muito assim, né? Fazia as fotografias e guardava pra mim, nunca gostei muito de mostrar. Quando eu fui para o jornal, não, aí esse negócio eu tive que perder essa coisa, né? Porque tem produção para ser publicado mesmo. O pessoal usava muito a Capitania das Artes. Capitania das Artes, Solar Bela Vista. Né? E tinha as exposições marginais, assim, que esse cara fazia em bares, né? Fazia
Fazia nesses cantos mais... Rapaz, tinha na Vila de Ponta Negra, eu não estou lembrado o nome agora, mas foi bem na época que eu estava entrando mesmo, entrando no jornalismo, né? Mas não estou lembrado o nome desse bar. Não sei se era Bodega da Praça. Acho que era Bodega da Praça, se não me engano. Qualquer coisa eu pesquiso depois. Tá. Mas era ali, era na Vila de Ponta Negra. Tinha um ateliê lá também que era muito usado. Era muito variado, né? Assim, sempre os fotógrafos de jornais seguiam essa linha para o lado das cidades, né? O pessoal do cotidiano das pessoas. Eles já os fotógrafos publicitários já ia para uma coisa mais paisagem, né? Eu nunca gostei muito de fazer paisagem não, sabe? Eu achava aquilo, não sei, muito fácil de fazer. E acho que a paisagem, para mim, né? Eu também acho que alguns fotógrafos vão ficar me odiando por isso que eu vou falar agora, mas algumas paisagens só vale a pena se tiver o material humano, tá entendendo? Assim, eu acho que aí você sai daquela coisa muito lindinha, né, cara, e você bota uma coisa ali para contar uma história, por que aquela paisagem, sabe, assim, eu acho que eu não gosto muito de tá aqui pipa, né, tá ali, cartão postal, tal, não sei o que, ficar horas fotografando aquilo, tá ali, você só precisa saber a hora certa de fotografar. Para mim, na época, eu tinha 2 fotógrafos que eu seguia e ainda sigo até hoje. Que eu nasci numa família de fotógrafos, né? Meu pai era fotógrafo, tenho 2 tios fotógrafos. Mas só quem me mostrou a fotografia de verdade foi o meu tio mais novo, o Eudes Regis, né? Então eu sempre tive ele como referência, né? Sempre tive ele como referência aqui. Até tanto que ele não mora mais aqui. Ele saiu, foi para São Paulo, Recife e ficou por lá. Não voltou mais. Fotógrafo profissional ele? Profissional. E foi quem me ensinou tudo, né, cara? Quem me ensinou tudo. Todos os caminhos. A gente ficava... Eu lembro que quando a gente ficava vendo revista, né? E aí a gente viu uma revista, ele me perguntava como é que ele trabalhou essa luz, por que ele botou esse cabra aí, por que ele fotografou esse personagem desse jeito, sabe? Assim, aí eu ficava treinando com ele isso, né? Ele me ensinava a ler a fotografia, né? Então eu sempre tive ele muito como referência. Até hoje eu sigo muito os conselhos dele. E um fotógrafo que eu admirava daqui também, que eu admiro também até hoje, é o Giovanni Sérgio mesmo, né? O cara que tem uma sutileza no seu clique. Ele não faz um clique só por fazer, tá entendendo? Ele sente aquilo ali, ele sabe o porquê está fazendo, né? Então, assim, admiro muito o trabalho dele. Tem vários. Se eu for começar a citar aqui, a gente passa aí um bom tempo citando vários fotógrafos que são belos, né? Assim, que acho que vale a pena mesmo. E nacional, cara, tem um ícone, né? Que é o Sebastião Salgado, né? Todo mundo... Eu acho que a fotografia de Salgado é o céu, né? Eu acho que é o céu, onde todo mundo deseja chegar. Todo fotojornalista deseja chegar. E aí no jornalismo mesmo, assim, na época que eu trabalhava em revista, gostava muito do Brito. Tem um fotógrafo também, muito bacana. Eu não sei o que é que ele está fazendo hoje, mas na época ali, tipo, no início dos anos 2000, ali, fazia muito material muito bom, que era o Bob Wolfson. Bob Wolfson, ele tem uma luz bela, assim, admirava muito o modo que ele trabalhava naquela época. Hoje não se trabalha mais desse jeito, mas naquela época trabalhava com muito flashes, né? A gente usava
flash no cabo, puxava para lá e tal, e não sei o quê. E aí aquilo me fascinava, como ele dominava isso muito bem. Né? Na verdade, eu nunca gostei da fotografia social. Assim, eu sempre falo com meus amigos, eles chegam, vamos fazer aqui o aniversário da minha filha. Cara, faço. Quanto é? Rapaz, não vou cobrar não, porque eu não sei fazer. Eu faço, mas se você contratar um cara profissional para isso, ele vai fotografar muito melhor do que eu. Né? Mas eu faço. Né? Não faço totalmente ruim, mas não é minha praia, saca? Não lhe motiva. Não me motiva. Eu faço por educação. Não por gostar mesmo. Né? E tem muita... Não desmerecendo quem faz isso. Né? Eu acho que tem muita gente fazendo material muito bom aí. Ganhando muito dinheiro também, né? Minha esposa que disse, Alex, você não sabe ganhar dinheiro não, rapaz. Você fez escolhas assim. Acabou a entrevista com Alex Regis. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo encontro é com Pablo Pinheiro. Até lá! Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.